Pessoal, boa noite. Eu sou a Beatriz, uma das organizadoras do projeto, então, junto com a Larissa, a gente vai começar o nosso segundo encontro do Conversas Decoloniais, né, pensando narrativas sobre arte e cultura. A gente queria agradecer primeiro a presença de vocês terem se disponibilizado de falar com a gente. E eu vou pedir para vocês se apresentarem bem rapidinho para nós e a relação de vocês com a arte e a cultura. Bom, meu nome é Henrique, eu sou artista e arte educador e tento a maior parte do tempo unir essas duas realidades que para mim são tão diferentes, né? O meu trabalho em artes visuais é relacionado com ferramentas encontradas na internet, então eu me aproprio de vídeos, de imagens e sons de objetos para criar videoartes. E no meu lado educativo, por assim dizer, eu tento trazer um pouco dessas novas mídias para a sala de aula, né? Mas eu sempre em processo, assim, tentar achar um balanço entre essas duas realidades. É bem complicado, mas sigo tentando. Eu acho que... Sim. Bom, sou Wallace e a minha formação é na arquitetura, sou arquiteto urbanista. E durante um tempo da minha graduação, na reta final, assim, nos últimos 2 anos, eu basicamente direcionei o quanto eu podia escolher minha formação relacionando arquitetura e arte, tentando trazer essa discussão das tangências entre arte e cidade. E essa relação se estreitou assim a partir do momento e da oportunidade que eu tive de estagiar no educativo da FIC, e porque é muito diferente. Eu sempre me sinto, por mais que eu goste muito dessa área, na arquitetura não tem, na arquitetura prática não tem muito lugar para essa discussão. E aí, a partir do momento que eu entrei na fundação, que eu pude ter contato com pessoas das artes, tanto da licenciatura quanto do bacharel, eu vi um outro mundo, assim. E aí, tanto que eu direcionei o meu trabalho de conclusão foi nessa relação, estudando a arte dentro do espaço urbano periférico. E é isso. Boa noite a todo mundo. Boa noite a todas as corpas aqui presentes. Então, eu me chamo Gabriel, né? Gabriel Farias, dá para ler. Eu sou artista e arte educador também. Eu trabalho, pesquiso tanto no teatro como na própria performance ou dentro da educação mesmo, essas possibilidades do corpo, assim, né? Essas possibilidades de fricção, eu costumo dizer, assim, essas possibilidades de fricção de realidades diferentes. Tanto eu, com o público que eu encontrar, tanto seja dentro da performance, dentro do espaço cênico, ou dentro da educação, né? Da mediação, atualmente. Assim como o Henrique falou no início, eu me identifico muito com a tua fala, Henrique, peço emprestado. Isso que tu diz de cada vez menos diferenciar esse teu lugar de artista e teu lugar de educador. Isso para mim faz muito sentido, assim, muito sentido, porque eu não vou dizer os objetivos, né? Mas os lugares que eu quero chegar, ele é o mesmo, assim, né? Os lugares que eu quero chegar, ele é o mesmo, assim, ele só muda a minha performance, né? Eu tento chegar lá através da arte, através da performance, através do teatro, ou eu chegar lá através da educação, né? O que é esse chegar lá? O que é esse lá, né? Eu acho que
é muitas coisas, assim, mas é principalmente as minhas urgências, né? Eu acho que as minhas urgências enquanto uma bicha preta periférica, minhas urgências enquanto um jovem preto e as minhas urgências enquanto arte educador mesmo que quer ver a beleza nas coisas, por exemplo. Então, eu acho que eu posso resumir assim. Que isso que o Henrique fala para mim faz muito sentido, assim. E peço emprestado para falar de mim mesmo. E parece que são duas realidades que não estão dispostas a trabalhar muito juntas, né? Assim, num primeiro momento, numa superfície. Parece ter muito espaço para levar esse artista para a sala de aula e essa sala de aula para o âmbito da arte, né? E eu acho que na minha trajetória eu já tive algumas oportunidades assim, que tensionaram esses dois espaços, né? E sempre estou tentando buscar esse entrelaçamento, mas é um desafio. Pensando nas questões que vocês trouxeram de como a gente pode pensar o corpo, como a gente pode pensar a partir desses espaços decoloniais, a partir de espaços que não são hegemônicos, né? Eu não, como eu disse antes, eu não tive uma resposta clara para essa pergunta, mas eu quero trazer dois relatos de onde a minha realidade de artista e de professor elas se encontraram e esses relatos são muito especiais para mim e acho que eles respondem, todos possam responder essa questão. O primeiro foi numa oficina que eu tive a oportunidade de fazer na escola Thiago Birf, em Canoas, que é da cidade de onde eu vim, né? Uma escola da zona periférica, se chama escola famosa do bairro Matias Velho, né? Mas é uma zona como que eu vou dizer, em situações muito boas, assim, em o ambiente, as pessoas que vivem ali, ela é na beira da 448, né, da estrada da 448, e eu tive a oportunidade de fazer essa oficina lá em 2017, com um amigo meu, artista também, Eduardo Tures, que é convite de outro artista, Manuel Furtado, que era professora na escola. E a gente foi pintar um mural, né, com grafite, spray, e os alunos, eles não sabiam o que fazer, tipo, eles... A velha história já, mas professor, eu não sei desenhar, professor, eu não sei do que eu faço aqui. E nisso a gente encontrou algumas possibilidades. Assunto de um colega deles, acredito que era o sexto ano, de um colega que tinha sido, que estava no hospital e tinha falecido semanas anteriores àquela oficina. E a gente começou a conversar sobre esse colega, e sobre o que ele importava na turma, sobre como que era a dinâmica da turma. Isso começou a criar uma certa relação entre a gente, onde a gente decidiu fazer um mural em homenagem a esse colega, assim, né? Então, ali eles pensaram, tá, é isso que a gente vai fazer, e foi um processo, acho que isso foi um processo bem fluido, assim, e aquilo me deixou pensando por muito tempo, assim, tipo, o que prendia essas crianças, achar isso dentro deles, as coisas que estavam incomodando e importando, né, as questões deles. E, enfim, fiquei pensando muito sobre isso. E a questão de que eu fazia isso, eu buscava em mim, nas minhas referências, e isso, a minha criação subjetiva como sujeito, as minhas dores, as minhas experiências a trabalhar como artista, né?
E eu fiquei pensando por que que isso não era tão natural assim para eles. Claro, porque isso tu não ensina, não se incentiva a você procurar suas próprias referências, as suas próprias a realidade que você vive para se expressar, né? E eu senti que ali seu e me senti muito próximo deles, assim, até como artista também. E a segunda vez que isso aconteceu foi, inclusive, participando do projeto Iberê nas escolas, que eu tive a oportunidade de ser educador. E a gente criou um plano de ensino de buscar as coisas que a gente gostava na escola, né? E uma das coisas principais que eles gostavam era um brinquedo no pátio, tipo, nos pontos do pátio, e eu acabei notando que aquele brinquedo ficava no ponto mais alto. Eu, eu pensei numa proposição, vi se eles iam curtir, eles curtiram. Era ir até esse brinquedo, subir nele, eu não sei o nome do brinquedo, mas tem que subir nele, fica bem alto, é a cruzeiro no morro, então subia no brinquedo, conseguia ver todo o Guaíba, tudo. E a atividade era subir lá, prestar atenção no ambiente, prestar atenção nos prédios, prestar atenção estava, né, sensorialmente e ao olhar. E foi muito interessante porque eles nunca tinham visto eles daquela maneira e eu também nunca tinha visto, né? E foi incrível, assim, eles quando conseguiram valorizar um pouco aquela vista daquele brinquedo que dava para ver a cidade inteira, a zona sul inteira. E depois a gente fez exercícios sobre os sons que a gente ouviu, sobre a paisagem, relacionado a essas novas mídias que eu tento trazer no meu trabalho. Então, esses dois acontecimentos para mim, antes assim, na minha formação como artista e arte educador, e eu trago eles hoje assim, para começar a conversar, assim, e para tentar incitar essas questões na gente. Obrigada, Henrique, por compartilhar suas histórias. Eu acho que contar histórias é sempre o melhor jeito de começar qualquer conversa. Sim. E a gente estava, quando a gente ia a gente conversou sobre as temáticas, enfim, do projeto, né? Por que pensar decolonialidade, por que pensar corpo, enfim. Veio muito de uma vontade da gente de discutir sobre práticas de verdade, né? Práticas de verdade, mas práticas de pessoas que estão fazendo isso, que estão trabalhando a partir da intencionalidade de desconstruir esse saber hegemônico, né? Esse saber branco, colonizador, europeu, masculino, e incorporam isso dentro do seu fazer educativo, né? Seja no campo do museu, seja na escola, ou seja pensando em projetos, ou no campo expandido da arte, como a arquitetura, né? Uma das coisas que a gente também conversou foi sobre como naturalmente a gente aprende a arte como algo que tem que ser racionalizada, né? As pessoas até no discurso bonito sempre tem, o artista é aquilo que sente, na arte como algo de expressão de sentimento, mas se você entra no espaço de arte, uma galeria, o que é super valorizado é a questão do olhar e a questão do pensamento, né? Então, a gente não toca, a gente observa, ou a gente tem que sempre mega valorizar uma certa racionalidade, né? E isso é um tanto contraditório, né? Se a gente entende a arte como algo atrelado à nossa vida e algo atrelado à nossa subjetividade. Então, queria convidar vocês, né, justamente a pensar isso, e acho que o Henrique trouxe isso de uma maneira muito bonita, que é de pensar umas outras formas, não só relacionada também à nossa subjetividade, mas relacionada a como a gente traduz isso de uma maneira sensorial, né? Porque eu até trouxe para vocês aquela pergunta de como
ativar o corpo de uma maneira que não seja só ilustrativa. Porque muitas vezes eu vi várias pessoas trazendo a questão de, então já que a arte é para ativar o corpo, a gente vai tocar num objeto que reproduz obra de arte. E tá, isso pode ser legal, né? Mas não é só isso, né? Então, talvez a gente possa olhar, deitar no chão e sentir a temperatura da madeira e pensar com a madeira, com essa sensação da madeira, falar sobre isso, ou só isso seja já o suficiente para conversar sobre uma obra de arte, ou entender sobre o nosso corpo e como muda a estação, né? Enfim, estou divagando aqui, mas é um pouco também para a gente convidar o Wallace, então, e o Gabi também a partilhar o que pensaram. Quando eu fui convidado assim para falar, eu fiquei pensando muito, na verdade, como que eu ia abordar esse assunto trazendo para minha área de formação, porque não é claro nem para mim, sabe? Quando eu tentar aplicar tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi dentro da minha experiência dentro do educativo, na área de mediação, quando eu tento trazer isso para a realidade da minha formação, é muito complicado. E aí eu me criei fiz algumas perguntas assim, que qual é a importância dessa discussão, dessa relação entre arte e arquitetura e o porquê que eu tento fazer isso. E não é tentando responder a alguém, é tentando me responder, sabe? E me justificar o porquê de fazer isso. E aí o que eu gosto muito, assim, do que eu gosto da arte do fator de questionar verdades pré-estabelecidas, sabe? E a questão da experimentação e de imaginar, propor outras realidades, o que é muito complicado na arquitetura. Na arquitetura é uma coisa muito pragmática, principalmente quando a gente atrela o mercado, e aí a gente perde um pouco dessa beleza que é de pensar outras realidades, de pensar outras possibilidades de viver a cidade, de pensar qual é a relação do corpo nessa cidade, porque são discursos muito bem montados dentro da academia, porém se perde a partir do momento que a gente recebe o diploma na mão e é obrigado a ir para o mercado. E aí eu fiquei me perguntando também onde o corpo entra nessa questão. E aí um dos fatores chaves assim que eu penso é que o corpo deveria estar no centro de tudo que se propõe, independente da escala, e independente se falando de arte ou de arquitetura ou de urbanismo, porque mesmo falando de cidade, eu falando na escala do edifício, eu falando na escala do objeto, quando a gente perde essa escala do corpo, isso toma outros meios que saem do objetivo principal, que é a pessoa no fundo disso. E aí a gente acaba sendo entrelaçado pelo mercado, pelo capital, pela mercadoria, por infinitas questões, e sendo que a finalidade de tudo, eu acho que tanto de pensar, é pensar a existência, sabe? É pensar o nosso lugar, a nossa vida, quando se trata de espaços e se trata de experiências. E aí uma coisa que a Lari comentou, assim, que trazendo de experiências minhas, é que eu fiz uma oficina, propus uma oficina dentro da fundação, dentro do Iberê, e chamava Habitando Vazios. O objetivo da oficina era imaginar quais são os vazios da cidade, quais são os vazios dentro da fundação e como a gente poderia ocupar aqueles vazios. E aí eu conversei bastante com as meninas na verdade, o que eu propus? Vamos olhar para esses espaços e vamos pegar papel, caneta e vamos desenhar maneiras de ocupar esse espaço. E aí, depois eu notei que eu caí numa armadilha da qual eu estava querendo justamente fugir, que era o objetivo da minha proposição.
porque eu queria tratar de experiência, eu queria tratar de corpo no espaço, porém, a minha formação foi muito baseada no desenho. Uhum. Então, eu passava pela experiência, porém, o resultado final, eu já ditava que era um desenho. E aí, teve um dos participantes, que era o Diogo, ele é um artista daí de Porto Alegre incrível, assim. E aí ele falou, olha, eu não sei o que eu faço com esse papel, porém ele começou a descer assim na parede e rolar pela rampa, pelo corredor do Iberê, sabe? Rolar mesmo o espaço. Aí todo mundo ficou olhando para ele assim, aí ele falou, não, essa é a minha maneira de ocupar esse espaço vazio, sabe? E aí, eu acho que a beleza de pensar o corpo, de pensar o espaço, independente da área que a gente está se tratando, de arquitetura, de arte, é esse choque, sabe, entre diferentes visões sobre sobre uma mesma palavra, sobre um mesmo tema, sobre um mesmo olhar. E a gente só descobre isso a partir do momento que a gente provoca isso. E aí, o que a gente não pode cair é na questão, justamente quando a Lari fala, e a Bia também, dessa questão de sair da imagem, é porque enquanto a gente está na imagem, a gente tá tudo muito bem pensado, tá tudo, na verdade, a gente vive na sociedade da imagem, sabe? O espetáculo, e aí, quando a gente traz essa escala para o corpo em si, a gente abandona a questão da imagem e vem para a experiência. E aí é difícil a gente cair em coisas pré-estabelecidas, porque é o natural, é o que a gente, sabe, como a gente reage pessoalmente em relação àquilo. E uma outra experiência, assim, também, que eu tive, que foi bastante, me deu um choque, assim, tratando desse tema, numa oficina que eu participei, era um colóquio na USP, e a oficina chamava Corpo, Espaço e Cidade. Era alguma coisa assim. Não foi eu que propus essa oficina, eu estava lá como participante. E aí a gente fez várias atividades dentro de uma sala, trabalhando essa questão de como o meu corpo se relaciona com o outro, é interferido pelo movimento do outro, e como eu interfiro também os movimentos dentro daquela sala, como a gente sentia aquele espaço e como aquele espaço era montado e se reconfigurava a partir das nossas experiências dentro daquele espaço. E teve um momento que foi que a Natália, que propôs essa oficina, ela falou, não, agora nós vamos para a cidade. Nós vamos para o espaço público e vocês vão largar tudo aqui. Vocês não podem levar celular, vocês não podem levar nenhum objeto, vocês vão levar esses giz de quadro negro, e vocês vão sair sozinhos. Vocês não podem comunicar com ninguém, não pode sair em dupla. E o objetivo de vocês é como vocês deixam essa marca no espaço público a partir dessas experiências do seu corpo naquele espaço. E aí eu lembro que eu saí assim, e cada um deu um significado para essa atividade. E a minha vontade, o que eu entendi que eu precisava fazer daquela atividade, era dizer como eu ia apenas escrever com giz. É uma coisa pessoal minha que eu tenho muita dificuldade. Às vezes eu tenho vontade de elogiar uma pessoa, eu tenho vontade de dar um abraço em uma pessoa que eu não conheço. E aí eu usei dessa oportunidade que eu tinha, que era só um giz, e comecei a dizer, aproveitar, a escrever isso pelos lugares que eu passava. Então eu encontrei, por exemplo, eu pedi desculpa, tinha pessoas que eu encontrava que me davam vontade de pedir desculpa para ela. Tinha pessoas que eu encontrava que me davam vontade de diferentes reações, assim. E eu lembro que tinha espaços que eu me sentia inibido, que era como, mesmo sendo só a escrita, eu não tinha coragem de escrever. Só que uma coisa que eu sempre aprendi, assim, que o fato de não conseguir fazer alguma coisa, o fato de não dizer nada, às vezes, significa muita coisa, sabe? Às vezes ficar em silêncio diz mais do que falar muito.
E aí eu falei, eu não posso deixar... o fato de eu não estar conseguindo escrever não significa que isso não signifique nada. Mas eu preciso registrar isso de alguma forma. Só que como a Natália tinha pedido para a gente não levar nada, eu não tinha nada para anotar. E aí eu olhei, tipo assim, eu tinha meu corpo. E não foi nada intencional, tipo assim, eu não pensei... Eu só falei assim, tá, eu tenho meus braços, então eu comecei a escrever com o giz, eu testei se o giz escrevia na pele, e aí era fácil para mim, porque eu não tinha que abaixar no lugar e escrever, eu comecei a deixar mensagens que eu tinha vontade de deixar nos espaços, eu comecei a registrar no meu corpo. Só que era só uma atividade, tipo assim, era para eu não me esquecer quando eu chegasse lá, para eu saber que, para isso não se perder. Só que aí, a partir do momento que eu apresentei isso lá, com pessoas de diferentes áreas, eles deram significados para isso que eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, sabe? E eu acho que tipo assim, a partir da visão deles sobre essa minha experiência, eles fizeram vários pensamentos, assim, e eu acho que isso é o mais importante quando se trata de espaço, de corpo, de qualquer proposição que relacione isso, que não fique no campo da imagem, que venha para o campo da experiência. Porque, às vezes, as coisas são naturais. E aí, depois que vem a análise disso que aconteceu. E não é o inverso. A gente não planeja tudo para depois só chegar num resultado, sabe? E eu acho que essa naturalidade eu acho que é a beleza dessa discussão em si e dessa multidisciplinaridade quando se trata desses assuntos. E eu acho que é isso. Eu falei muito. Vamos começar? Uhum. Esse convite que vocês fizeram para mim, que a Lari me comunicou, faz muito sentido, assim, para mim. Muito sentido. E por que faz sentido, né? Porque eu acho que esse meu processo enquanto artista, enquanto educador, ele se propõe a isso também, né? Se propõe a pensar o presente. Pensar o presente é pensar a colonização enquanto marco histórico dentro do meu corpo, né? Dentro da minha subjetividade, dentro da minha construção enquanto sujeito, né? Então, pensar a colonização necessariamente, para mim, é pensar a descolonização, né? Como se afastar disso. Eu não digo fugir, mas eu digo se afastar disso, né? Se afastar desses paradigmas que estão no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar, no nosso modo de olhar e nosso modo de, inclusive, viver a arte, né? E quando a gente pensa no corpo, para mim isso é muito potente. Para mim isso é muito potente, assim. Primeiro que isso que eu vou falar são coisas que eu descobri enquanto artista, mas que servem extremamente no meu trabalho de arte educador. A potencialidade do corpo, assim, o corpo, ele é o corpo na arte, né? O corpo na performance, ele é disruptivo por si só, né? Ele já muda a configuração das coisas, do espaço onde ele está quando ele está se movendo, né? Eu tenho certeza, Wallace, que esse corpo rolando pelas rampas do museu foi disruptivo, né? Bagunçou a ordem das coisas, bagunçou a própria pessoa, né? Para ela fazer rolinho, com certeza, ali tudo bagunçou. E isso é muito, muito bonito para mim, porque a partir do momento que esse corpo rola, ele está agindo, né? Ele está agindo. É ação. E quando a gente vai pensar na mudança dos paradigmas coloniais que a gente tem, mudança dos paradigmas racistas, machistas, patriarcais, capitalistas que a gente precisa agir para mudar, né? E para mim faz muito sentido o meu trabalho como artista ser ação, né? Ser corpo agindo. Faz muito sentido para mim, assim, não desmerecendo que o trabalho das artes visuais não é ação, claro que é. Mas eu acho que o trabalho das artes cênicas, ele é perigoso, né? Tu não sabe que aquele corpo ele tá ali se mexendo, falando, cuspindo, é perigoso, ele pode fazer mil coisas, né?
Então, eu acho que essa questão disruptiva que está na minha poética e na minha prática enquanto artista, ela está na minha prática enquanto arte educador. E pensando nisso, assim, eu vou falar de uma experiência onde eu pude observar isso, tá? Eu acho muito massa esse exercício que o Henrique e o Wallace já fizeram, de trazer experiências, porque deixa concreto, né? A gente consegue visualizar bem como é que esse pensamento com o corpo se dá quando a gente vai pensar em processos decoloniais dentro da arte ou dentro da arte-educação. E um exemplo onde eu pude observar isso, assim, primeiro numa situação que eu era mediador, né? Eu estava sendo mediador da itinerância da 33ª Bienal de São Paulo, aqui em Porto Alegre. E tinham várias obras, assim, né? Muitas obras pelo andar. E muitas obras que a turma que eu recebi não gostou, né? Que eu acho uma delícia, inclusive. Não gostaram das obras e estavam meio que passando por elas, assim, e eu só observando. Passada a mediação, passada não, né, que ela não terminou, passada essa primeira conversa de mediação, eu junto a turma, eu tenho a ideia de juntar a turma e propor que eles escolham obras que eles não gostaram, exatamente por estar ouvindo esse burburinho durante a mediação, não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso, e se afastando desse não gostar. E eu pensei, interessante isso, interessante esse não gostar, interessante essa negativa, que também é um movimento, né? Também é um movimento, mesmo é um movimento no contraponto, mas ainda é um movimento em relação à obra, significa que ela afetou as pessoas. Então eu decidi investigar isso um pouquinho mais. E daí eu peço para que elas e eles escolham uma obra que eles não gostaram, assim. E a galera escolhe com uma facilidade, assim, a criançada escolhe com uma facilidade obras que eles não gostaram, e eu compartilho que eu também não gostei de algumas. Mas para além desse juízo de valor de gostar ou não gostar, o objetivo no final foi exatamente esse, né? Exatamente se relacionar com o diferente, se relacionar com o desgostoso nesse sentido, né? Isso que tu fala, Wallace, esse vazio, né? Para mim o vazio é muito potente, assim, muito potente. É no vazio onde a gente se encontra, né? É no vazio onde encruzilhadas acontecem, né? É no vazio onde um lado soma com o outro para construir algo. Então eu quis investigar isso, assim, né? Esse um lado que no caso é uma criança e no outro que no caso é obra de arte. O que é possível de construir entre esses dois, entre essa pessoa e essa obra de arte, né? Então, a proposta surgiu, foi assim, eu quero que vocês, eu vou sair daqui, eu vou deixar vocês, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou sair daqui. E quando eu voltar, eu quero que vocês me contem essa obra. Eu quero que vocês me contem essa obra, e eu não quero que vocês usem palavra, eu não quero que vocês usem palavras, nem a racionalidade, né? Eu quero que vocês usem a linguagem que me arrisco a falar universal. É uma palavra complicada. Mas, querendo ou não, a linguagem, né, enquanto fala mesmo, enquanto forma de comunicação, ela carrega muita codificação, né? Não é todo mundo, é só quem fala português que consegue me entender, por exemplo, aqui, nesse momento, né? Então, essa linguagem, abre aspas, universal, fecha aspas, é a linguagem do corpo, né? É a linguagem da corporalidade, né? Então, eu pedi que eles me contassem essa obra com o corpo. Então, me contem essa obra que vocês não gostaram, que vocês desgostaram, me contem essa obra com o corpo. Então, o exercício se deu assim. Eu saí e dei 10 minutos e voltei. E é muito engraçado por causa que esse papel de mediador e público se inverteu. Eu não era mais o mediador, eu era o público. E quem estava mediando a obra para mim não era eram eles, mas não eram nem eles a partir da fala, né? Que a gente cunha, a gente acredita ser um dos principais ferramentas do mediador. De fato é uma das, mas também o corpo, né? É principalmente uma dessas ferramentas, né? Então ali os papéis se inverteram. Eu estava chegando no espaço onde eu trabalho e eles estavam sendo mediadores no espaço onde eles estavam visitando. Então esse meio deixou de ser ocupado por mim, foi ocupado por eles, assim.
pelo corpo deles, né? Então eles me contaram elas e eles me contaram as obras somente com ação, somente com o corpo. Cabia a mim agora adivinhar qual eram essas obras, né? Então foi muito engraçado que eu me senti muito parte delas, assim. E eu me senti uma criança mesmo, assim, vendo elas agindo ali e performando a obra de arte para mim, e eu tendo que ver onde é que tá essa obra de arte para continuar a conversa, assim, né? Então, eu fui o visitante nesse sentido, assim, né? E eu acho interessante também essa inversão de valores, porque quando a gente vai pensar numa prática decolonial, ela se opõe aos princípios da colonialidade, né? Que é a hierarquia, essa educação bancária, né? Que nem diz a Bell Hooks, essa educação bancária que tá ali só para somar informação e calcular e absorver a informação como se a pessoa fosse um banco de dados. E olha pouco para a experiência, olha pouco para a experiência corporal, olha pouco para essas potências corporais e imagéticas, né? Porque a imaginação ela está tanto no corpo como na mente, ela é psicofísica, ela é da nossa psique, ela é do nosso físico, né? E dar vazão e dar espaço para isso é fundamental, né? Então, eu gosto muito desse episódio por causa que ele une esses pontos, assim, desde essa inversão. Eu não digo nem inversão, eu digo esse derretimento, esse dissolvimento de valores, de hierarquia, né, entre professor, mediador e público visitante. E disso, e também pela potência, né, de a gente usar o corpo como uma ferramenta de comunicação. A partir do momento que eles me contam uma obra usando o corpo, e eles me contam uma obra que eles não gostaram. Eles não gostaram, mas eles mesmo assim não gostaram, não gostando, mergulharam no diferente, né? Mergulharam nesse desgostoso e descobriram, a partir disso, coisas incríveis, né, que aconteceram na mediação. E isso é muito potente para mim. Foi um episódio onde eu consegui encontrar esses princípios de pensar com o corpo, de fazer do corpo realmente ferramenta de comunicação e de encontro, né? Porque a partir do momento que eles encontram o diferente e vivem literalmente o diferente, essa experiência, esse diferente, esse desgostoso, que no caso são as obras da 33ª Bienal de São Paulo, atravessa eles, né? E para mim, para mim é aí que a chave gira, para mim é aí quando o corpo passa pela experiência, para mim quando o corpo passa pela experiência ainda de me relacionar com que eu não gosto, isso pensando de uma maneira pedagógica e educacional é extremamente potente, né? Porque a gente está formando sujeitos, no caso eram crianças, né? A gente estava moldando sujeitos. E moldar sujeitos, a gente tem esse poder, né? Chega a ser, eu me assusto um pouco, confesso, tá? Mas eu acho lindo, assim, porque a partir do momento que a gente está ajudando, né, o museu, enquanto uma instituição que molda pessoas, né, também, a gente está desformando também, né? Esses sujeitos que estão se relacionando com o diferente, estão se relacionando com o não gostoso, estão se relacionando com o desgostoso, e a partir disso, a partir dessa encruzilhada, a partir desse encontro, eles constroem algo bonito, e constroem uma experiência bela. Bela é a palavra, assim, sabe? Porque foi incrível, foi lindo demais, e isso é muito potente. Eu fico pensando como essa experiência não se reverbera a partir do momento que a gente abre as portas do museu, né? Como ela não vai para a vida deles, ela não vai para as outras experiências, sendo de arte ou não, sendo encontrando outras pessoas que eu não gosto, mas mesmo assim eu me encontro com elas e eu cavo alguma coisa, eu encontro algo que é potente para mim, que faz sentido para mim, e eu construo a partir disso, né? Então essa experiência ela é muito potente para mim nesse sentido, assim, ela concretizou essa empatia, não a empatia filantrópica, nesse sentido de eu fazer algo e me sentir bem fazendo esse algo e ir embora. Não, essa empatia que constrói mesmo, né? Que constrói algo, assim. Então, essa experiência, para mim, ela é bem interessante nesse sentido de pensar com o corpo. Eu posso só comentar rapidinho? Por favor.
Eu acho muito legal essa experiência, assim, eu passei por algo parecido também. Só que eu acho a potência que isso tem dentro de uma galeria, sabe? Onde me interessa muito a como o espaço determina e dita o comportamento do corpo dele. E fazer isso dentro de um espaço onde as pessoas simplesmente são ditadas, que elas têm que passar, olhar, observar e ir embora, isso é muito potente, sabe? É E disruptivo, né? É disruptivo, é sim, perigoso. Isso enfim. e entra também numa questão da autonomia, sabe? A pessoa deixa de ser um mero observador de coisas e de proposições e passa a propor. E aí, isso eu acho que interfere, é uma pequena experiência que tem, mas se tratando de educação, isso interfere no resto da vida dessa pessoa, sabe? Uhum, uhum. É, e eu só me deu vontade de comentar também que, ligando isso desse interesse do comportamento do corpo dentro da galeria, eu fiz um trabalho, com o meu trabalho de conclusão, que era estudar mesmo esse comportamento e como pode gerar uma educação urbana a partir do fazer artístico. E o meu objetivo era que a cidade é um campo livre, assim eu via, que não tem todas as regras e de dentro de um espaço fechado, de dentro de uma galeria. Porém, quando eu saí em uma das atividades, eu também fiz com crianças, quando eu saí com as crianças para a cidade para fazer uma intervenção urbana, as crianças foram cercadas de regras de todos os lados. As pessoas que estavam comigo falavam que as crianças não podiam correr, que não podiam brincar, que tinham que andar em fila, que não podiam. O objetivo era eu colar lambes com desenhos e análises que as próprias crianças fizeram sobre o espaço urbano. E, inclusive, as pessoas acharam ruim das crianças colarem os lambes nas ruas, sabe? A gente fez, é, a gente criou um trajeto assim, onde as crianças iam colando esses lambes no decorrer desse trajeto, e chegou no final que o objetivo era montar um painel. Era uma avenida e foi um muro, ele não dava para nada, ele não pertencia a nenhum espaço privado, não tinha dono. E eu escolhi esse ponto justamente para não ter esse conflito, apesar da minha vontade era de sair colando na porta das lojas, sabe? Porque é o que eles fazem com todos com a quantidade de informação de venda que a gente vê na cidade. Só que preferi poupar esse conflito, só que eu acabei num conflito da mesma forma, porque estava de frente de um outro estabelecimento que tinha uma placa gigantesca. E o dono desse lugar pintou esse muro. E a partir do momento que ele pintou o muro, ele se sentiu como o dono do muro e qualquer informação que dava conflito com a gigante placa anúncio da loja dele, é, ele simplesmente, a gente fez o painel, a gente fez à tarde. No outro dia, pela manhã, estava tudo arrancado, sabe? E aí eu fico pensando assim, isso de pensar o comportamento dentro do espaço privado, dentro da galeria, a gente acha que ele não é ditado dentro da cidade. Porém, não, ninguém é livre, porque a gente tem que pensar para quem que esse espaço foi moldado, para quem que esse espaço foi desenhado e quem que eles querem ver circulando e ocupando esses espaços, sabe? Está longe de ser para todo mundo. Então, eu acho muito lindo isso, tipo assim, de trazer essa discussão para dentro da cidade, mas ainda mais lindo de trazer para dentro do espaço privado, sabe? E gerar esses conflitos. Era Gente, só... esse diálogo é simplesmente incrível, assim, eu queria contribuir com duas relações que eu pensei agora nas contribuições de vocês, assim.
que a escola é basicamente a formatação de uma imagem, né? A gente não tem uma experiência na escola. Os nossos corpos vivem experiências dicotômicas ao conhecimento na escola. A cabeça está ali num processo imagético, né? Que é isso que a professora está transmitindo ali, bem como o Gabi falou, né? Dessa educação bancária. Mas a experiência do corpo na escola ela é completamente distante disso. A experiência de um corpo preto na escola é uma construção completamente diferente. A experiência de um corpo LGBT na escola, a experiência de corpo de uma menina na escola, e enfim, assim como quando a gente entra, né, a gente acaba se identificando num lugar de não sujeitos, que a gente vinha falando, inclusive, no grupo anterior, assim, de que esses não sujeitos acabam construindo as suas narrativas de forma contra-hegemônica, né? E para mim, isso que vocês falaram é isso. A escola é o espaço de construção de relação com o outro, ao mesmo tempo que, como o Gabi trouxe, não tem momento de enfrentamento, né? Dessa pessoa que eu não gosto, dessa relação que eu não tenho, eu não consigo colocar isso de uma forma harmônica com o meu corpo. Eu tenho sempre um momento de violência, que é o espaço propositivo da escola, né? Não é um espaço harmônico, não é um espaço empático, é um espaço violento, acaba sendo para esses corpos não sujeitos um espaço violento. Então, e essa relação do espaço do museu, né, que é um espaço para sujeitos e não para não sujeitos, perante a isso, ele estipula uma narrativa que é uma narrativa hegemônica e que, às vezes, abre espaço para outras possibilidades, né? Mas as crianças, quando elas entram nesse espaço do museu, elas não estão prontas para terem seus corpos livres ali dentro, porque elas são podadas o tempo todo. Assim como pessoas não brancas são podadas o tempo todo, assim como LGBT são podados o tempo todo. Então, entrar nesse lugar de poder é sempre um enfrentamento, é sempre o meu corpo tem que se acalmar aqui para ele poder pertencer a esse lugar, né? E quanto é potente os educadores e a arte transformarem esse espaço para um lugar, tirar esses não sujeitos e colocarem ele num outro ponto da narrativa, né? De construção a partir desse lugar. E para mim, a experiência de vocês três, assim, enquanto arte educadores, né, que essa é a palavra que a gente vem dialogando aqui, é extremamente potente de ver não só as crianças, mas os adultos também, como pessoas construtoras desse espaço e que esse corpo é potente para esse espaço e que ele não é... que ele pode seguir narrativas contra-hegemônicas e ter um lugar ali dentro. Mas é extremamente difícil, né? E como é incrível, né? Pensando na escola enquanto instituição social, né? Que surge lá com a Revolução Industrial, com todas aquelas coisas de botar as crianças lá dentro para que elas fiquem lá dentro no tempo, sabe? Não me atrapalha. E daí já ficam ali sendo preparadas para ser igual o pai delas no futuro e trabalhar igual na mesma coisa. E pensando a escola enquanto instituição histórica e social, ela molda esses corpos, Bia, que tu fala, assim, essas potências dos corpos que não são lidas, exatamente porque tudo que o capitalismo quer é que a gente não enxergue as nossas potências. Porque a partir do momento que eu enxergo que a minha potência de mudar o mundo é fazer performance, kkk, que perigo, sabe? Tipo, a partir do momento que eu enxergo que a minha potência de mudar o mundo é fazer colagem, sabe? Que não gira necessariamente o mercado do capital mesmo, né? Do consumo e e a exploração, não, né? A partir do momento que eu percebo que a minha potência, ela é grafitar, piora ainda mais. Então, tipo, o que o capitalismo não quer é que a gente encontre essas potências, né? E como subverter isso, né? E como fazer da escola... realmente uma pergunta, gente, eu não sei. E tô descobrindo, na verdade. Como fazer da escola, desses espaços de arte, educação, que pode ser tanto o museu, quanto a própria rua, quanto a escola, como fazer desses lugares que a gente encontre a gente mesma, a gente enquanto arte educadores, porque... a gente também tem muita potência para encontrar, mas como é que a gente faz para a gente e para as pessoas que estão ali com a gente, né, no caso dos educandos, para que eles encontrem as suas potências também de mudança de mundo, não sei, mas de comunicação, de
de linguagem, seja ela qual for, né? E isso é muito interessante pensar dentro do espaço da escola, porque é isso, fica todo mundo sentado igual, sabe? Pro mesmo lugar. É uma coisa, assim, que é uma cena. Pra mim tudo é uma cena, gente. Mas é uma coisa que eu fico olhando, assim, e ficando chocado. Imaginem um mundo onde os professores não têm seus corpos presos, né? E onde as crianças não têm seus corpos presos, né? Onde as crianças levantam no alto de um brinquedo e olham essa cidade e pertençam a essa cidade, que esse espaço é um espaço delas, né? Olhar para além. Para mim tá mudo também. Sim, Agora sim. Escutam? De olhar, subir em cima desse brinquedo, então ver para além dessa cidade, né? Ver além do que está ali na escola, né? Enxergar que a escola, que o espaço te pertence, que a cidade te pertence, que o museu te pertence, que as narrativas pertencem a você, né? Enxergar que tu é dono da tua narrativa e que a gente vai estar construindo narrativas que sejam contra essa grande narrativa que está posta, né? Quando esses sujeitos tomarem para si as suas histórias, imaginem, né? Eu só imagino. E eu acho que o... Ai, desculpa, Não, pode falar, Lari. Não, o Gabi jogou a pergunta, né, de eu nem imagino como fazer isso, ou nem imagino como seria isso, mas acho que vocês falaram, né, como fazer isso, né? Quando o Henrique disse que ele subia no alto do brinquedo da escola com as crianças para elas olharem o Guaíba, que, né, imagina que eu nunca vivi isso, enfim, também não era uma cidade numa escola que poderia ver o Guaíba, mas bom, eu posso aprender sobre a minha cidade e posso perceber como ela funciona, experienciando estar no alto de um brinquedo, né? E toda aquela sensação, enfim, a sensação do medo da altura, a sensação de poder ver a cidade não ser uma ilustração dentro de um livro ou de um desenho de linhas que às vezes não fazem o menor sentido com o que eu vejo na prática quando eu caminho na cidade. Acho que, ou então com as outras, né, narrativas que vocês trouxeram anteriormente, assim, das práticas de mediação também. Não, só o que eu ia comentar é que é isso de quando talvez tenha alguma tentativa do rompimento de alguma barreira, e aí a gente chega em algum grupo que já está segregado e que já vem de uma história de segregação, sempre eles automaticamente já criam essa hierarquização e tomam como o que vem de fora, eu digo como a verdade, sabe? E que é o melhor. Por exemplo, no meu TCC, que foi o trabalho que eu já comentei, que eu fiz dentro de uma comunidade que eu cresci. E aí, quando eu voltei para fazer esse trabalho, eu fui visto como o de fora. Eles não se sentiam reconhecidos. E foi a maior surpresa quando eles descobriram que eu moro no mesmo bairro que eles, sabe? E que era alguém do mesmo grupo que eles que estavam propondo alguma coisa. Porque é isso, é sempre essa informação, isso que vem de fora. E a gente deveria valorizar mais para que isso não tenha para que tenha uma valorização de quando vem do próprio grupo, sabe? E que não é tomado como verdade apenas o que vem de um artista, de um arquiteto, porque o que eu falei de autonomia é isso, é as pessoas conseguirem se reconhecer e saber que o que elas pensam, o que elas fazem tem a mesma potência, sabe? Mas não, todo mundo inferioriza, menospreza e faz com que eles acreditem que eles não são capazes de fazer nada. E como é isso, né, Wallace? Como é difícil, né, esse acreditar em si mesmo nesse sentido, né? Esse encontrar as suas respostas para as coisas, assim.
como é complicado, e eu acho que e o nosso papel enquanto arte educador é meio que isso, assim, né? É meio que ir junto, investigar as coisas que a própria criança ou adolescente ou adulto se diz sem perceber também, né? Quase que esse olhar para o sonho, né? Sabe esse sonho que a gente tem da noite, que nos dizem coisas que a gente nem para perceber, porque a gente já acorda já com o celular na cara fazendo coisas. Mas na real eles falam muitas coisas sobre a gente, né? Falam muitas coisas sobre o nosso cotidiano, sobre os nossos sentimentos, sobre as coisas que a gente fala pra gente, mas a gente não fala, a gente não verbaliza. E como é quase esse papel onírico, né? Esse papel de eu não digo ser um sonho para uma pessoa, mas é esse papel de quero escutar as tuas verdades, né? As verdades que teu corpo te diz. O que o teu corpo diz, assim, né? O que o teu corpo fala pra gente? A partir do momento que a gente sonha, é o nosso corpo falando com a gente também. Mas pensando no corpo mesmo concreto, né? O meu corpo, ele se encolhe, ele se sente bem em certos espaços, ele dança com facilidade, ou ele rola com facilidade ou não. Ele demora muito para se sentir confortável a ponto de descer pelas rampas assim do museu, porque, enfim, não me sinto confortável. E de como é esse nosso papel também, né? De fazer, de quase que ser um espelho, assim, né? De possibilitar essa... possibilitar é uma palavra meio estranho. Mas, sim, possibilitar esse olhar para si, né? Esse olhar para si para encontrar as suas potências e as suas, até então, verdades, né? Aquelas coisas que a gente acredita, que não necessariamente são verdades. Mas as suas... Fala, cortando Sim. fala, mas Acho que a gente não tá te escutando Não bem, tô ouvindo. Henrique. Alguém tá ouvindo, hein? Henrique, tenta falar de novo agora que a gente não te ouviu antes. sim, então, é que a minha internet está bem instável, assim. Eu tô... Né, eu acho que não vai rolar mais. A gente tá bem. Eu tô te vendo agora, Henrique, bem. É que o problema é eu que não... Eu paro, tipo... Vocês param pra mim, e daí eu não sei se vocês estão me ouvindo. Entendo. Mas... E, na verdade, eu acho que eu vi a maior parte de tudo, só não via vocês. Mas falaram muitas coisas. Eu acho que a gente vai ter que tentar com o Henrique num vídeo separado depois. Henrique, eu acho que se tu tentar talvez escrever ou a gente fazer um videozinho separado, não sei. Não, mas Porque... Tu escreve? Tá. Eu acho que não vai rolar, não. Ele Bom, falou que ia escrever. a gente espera Ah, tá. ele escrever e a gente lê o que for dito por ele, mas já queria, de antemão, agradecer vocês de novo. Foi uma conversa muito bacana. E deixa eu ler aqui. O Henrique disse que é um exercício esses corpos não hegemônicos adentrarem esse espaço, né? Um exercício para as instituições, para nós como educadores e para as crianças. Total.
E acho que é isso. Eu queria agradecer também vocês, agradecer o Henrique, que também conseguiu encaixar o horário na agenda, né? O Wallace, que fala de um pouquinho mais longe, né? Lá de Minas. Ao Gabi, que é um querido amigo também, um artista que eu admiro muito. Vou ler então o que o Henrique escreveu mais um pouco. As instituições não estão preparadas para esses corpos, então essas ações se tornam afirmativas a ponto de espaços terem que se moldar. É isso, gente. Desculpa pela internet. Eu acho que é exatamente sobre isso, né? A gente, enquanto educadores, conversar sobre isso para que a gente possa, de fato, internalizar essas práticas, né? Para que essas práticas não virem discurso, não virem só um papel que a gente lê bonito, que a gente vai a palestras, né? E que a gente continua reproduzindo isso, seja num jeito como a gente media, no jeito como a gente dá aula, no jeito como a gente vai pensar arquitetura, mas também, eu repeti no encontro anterior, né? No modo como a gente incorpora isso como as relações que a gente estabelece com as pessoas, né? A forma como a gente se comunica, as palavras que a gente usa, né? Os micro poderes, né? Que a gente famosamente lê, assim, né? Nos estudos pós-estruturalistas. E então convido vocês depois a olharem os outros encontros, né? E muito obrigada por se disporem, por estar aqui, foi muito bom mesmo. E já ficou com saudade de cada um. Com certeza. Obrigada. Eu posso fazer uma pergunta final, Lari? Claro, por favor. E isso que o Henrique fala, as instituições, eu adorei muito, tá, Henrique? As instituições não estão preparadas para esses corpos, então essas ações se tornam afirmativas a ponto desses espaços terem que se moldar. Então, eu acredito que a gente está nesse caminho, de moldar esses espaços ao nosso favor. E, nossa, eu concordo muito, assim, que a gente está nesse caminho, e é um caminho longo, né? Mas que, enfim, como a gente anda no ombro de gigantes, provavelmente próximos vão andar nos nossos ombros, da nossa conversa aqui. E a pergunta que eu tenho para fazer é meio que isso, assim, cabe pensar a descolonialidade desses espaços, se os corpos ali são coloniais? Cabe pensar a descolonialidade nesses espaços, seja museu, seja rua, seja escola, se os corpos ali são coloniais, assim, historicamente branco-ocidentais? Não sei, lanço aí a questão. No encontro número 1, essa pergunta foi... Foi? Ai, quero ver. Assim. Quero ver, porque é realmente o que eu estou pensando. Umas possibilidades meio destrutivas de estruturas, né? Não sei. Eu fiquei pensando aqui, Gabi, que a gente estava falando sobre isso antes, e que se a gente pensa que... Eu, pelo menos assim, como eu sou uma pessoa que trabalha nesse campo, né? Quando eu me dei conta que eu estava corroborando para um discurso colonial e para essa lógica racista e misógina e, enfim, cruel que é, né? Eu pensei, ou quase o standard daquele programa Ame ou Deixa, né? Eu pensei, nossa, tá, o que eu vou fazer com isso, assim? E comecei a investigar, e pensei, não, mas tem coisas incríveis que a gente faz aqui, tem coisas que não fazem parte, que estão, sim, desconstruindo essa lógica. E acho que, assim, uma das possibilidades é tentar ver, bom, os espaços de poder que a instituição, que a escola, que o manicômio, né, que todas essas instituições, elas modernas, elas ocupam, é um espaço que está dado e que já existe uma narrativa que está corrente ali. E qualquer outro campo que eu for me inserir tem uma tensão que ela é imanente, né? A tensão desses discursos, ela está em todo lugar. E talvez me apropriar dessa potência que tem, principalmente penso, né, na potência da arte, é lutar por uma via de vida, né, e não por uma vida de morte, assim, no sentido de eu vou romper, sim, né, eu vou alargar as fronteiras, eu vou arrombar portas,
Uhum. Às vezes eu vou me dar mal, às vezes eu não vou conseguir, às vezes eu vou precisar de 3 pessoas chutando as portas comigo para conseguir fazer alguma coisa, sabe? Total. Mas, tipo, não posso só não fazer nada ou só abandonar, porque não vai mudar nada, assim. Total. Mas, assim, a minha opinião é a minha experiência, né? Como eu lido com essa situação, assim. Não sei se o Henrique ou o Wallace querem comentar alguma coisa também. A gente tem menos de um Vai encerrar em minutinho. menos de um minuto. Desculpa, eu falei. Um grande tchau para todo mundo. Desculpa ter tomado tempo.